Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Soraya Jordão, sou psicóloga e hoje eu quero falar a respeito do impacto da pandemia, né, da necessidade de quarentena nas guardas compartilhadas, né, nas relações entre pais que têm guarda compartilhada. Isso não tinha me ocorrido ainda falar porque os casais que eu tenho notícia, né, têm conseguido de alguma forma se organizar, muitas vezes até mudando a forma de compartilhar para evitar que a criança tenha que estar em trânsito, né, para lá, para cá, para lá, para cá. E a maioria, né, das pessoas que eu havia conversado compartilhavam, né, além da guarda, a certeza da necessidade da quarentena e adotavam um comportamento similar. Então, não havia um conflito maior, assim, o ex-casal conseguia ter ali um compromisso, né, de enfrentar essa quarentena de forma cooperativa e pensando no bem-estar da criança. Acontece que hoje eu conversando com uma mãe, ela estava me falando da dificuldade que é também, né, quando o ex-casal, né, não pensa exatamente da mesma forma ou não leva, né, o isolamento assim com a mesma preocupação, né? E o quanto isso é difícil, eu me dei conta disso, né? Na verdade que quando você tem um filho, né, e uma guarda compartilhada, essa criança tem às vezes dorme uma noite na casa do pai e alterna finais de semana. Às vezes depende do acordo, né, dos casais, mas tem casal que às vezes a criança fica 2 dias na casa de um, 2 dias na casa de outra, alterna final de semana, ou 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, ou uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Independente, né, da configuração do compartilhamento, né, no momento da necessidade do isolamento, né, da quarentena, se o outro, né, não faz um isolamento completo, no sentido de só sair quando é absolutamente necessário, não recebe pessoas que estejam em trânsito em casa, aquele que não faz isso, né, não só coloca a criança numa exposição, mas obrigatoriamente obriga a outra parte, né, a se submeter ao risco. E é interessante a gente pensar isso porque geralmente o casal, quando se separa, né, entende que cada um vai fazer da sua vida e as regras da sua casa de acordo com aquilo que acredita, né? Embora a criança se beneficie quando o casal consegue ter um acordo, ter uma visão, né, parecida no sentido dos limites, dos horários, né, da ideia de alimentação. Então, quando isso acontece, quem se beneficia é a criança. Quando isso não acontece, a criança vai lidando, né, de forma dividida com isso, muitas vezes até angustiada, mas aos poucos, né, conforme vai crescendo, vai fazendo as suas escolhas, né, as suas orientações, o que é certo, o que é errado, ou a melhor forma que aquilo se comporta, porque às vezes nem é no sentido de que um é certo e um é errado, né? Mas às vezes um é muito mais permissivo e aí acaba muitas vezes concedendo demais, e aí às vezes na outra casa tem um rigor maior, então a criança muitas vezes fica confusa, né, em entender de que forma vai agir, mas no dia a dia acaba fazendo, né, as suas acomodações e, enfim, lidando com isso. Nessa questão, né, da quarentena, é mais do que isso, né? Não é só o fato de que o outro pensa diferente de você, é o fato de que a escolha
que você faz quando faz no sentido de não cumprir a quarentena, né? Você implica na situação do outro que está em casa querendo fazer, né? E o quão complicado é para a criança, né, lidar com essas duas informações absolutamente distintas a respeito de uma situação que tem gravidade, né? Então a gente não está falando só na casa da minha mãe eu tenho que dormir 9 horas durante a semana e na casa do meu pai eu posso ver filme até 1 hora da manhã, ou o contrário. Na casa da minha mãe eu não tenho limite, eu posso fazer o que eu quero, eu como quantas vezes eu quiser, e na casa do meu pai não, eu tenho hora para dormir, tenho o horário das refeições. Isso já é conflituoso para a criança, né? Mas de alguma forma é possível a criança entender que são visões, né, diferentes de vida e que ela pode, enfim, adotar para si uma determinada postura. É claro que quando há um acordo entre o pai e a mãe, né, no sentido dessa educação, desses limites, isso só beneficia a criança, né? É muito bom para a criança quando tem uma unidade. Agora, no caso da quarentena, ainda tem para a criança, né, a noção do risco. Então, quando os pais, né, mantêm a guarda compartilhada, se eles não acordam sobre a importância dessa quarentena, né? Quando há divergência, um está fazendo e o outro recebe amigos em casa para um churrasquinho de final de semana, decide que não tem nada demais ir para a praia, ir pro parque, né? Recebe muitas vezes avós em casa ou vai na casa dos avós, né? E o outro, né, o pai ou a mãe, que também divide esse tempo com a criança, tá em casa, né, se privando de encontrar muitas vezes o namorado ou de receber amigos, não é justo, né? Porque aí a vida dessa pessoa passa, né, a não ser preservada porque a outra parte escolheu viver isso de outra forma. E mais, a criança acaba nesse conflito sempre com medo de levar a doença, com medo de pegar a doença, sem saber o que é verdade nessa realidade, né? O que de fato está acontecendo. E eu acho que o problema, assim, quando se separa e ainda tem uma possibilidade de diálogo, de acordo, né? Porque, por exemplo, eu vi casal que, ex-casal, né, estão separados, ele precisou continuar trabalhando e a mãe não, está fazendo home office, e o próprio pai combinou, olha, então nesse momento elas, né, vão ficar com você e eu, à medida que eu conseguir fazer um tempo de isolamento de 15 dias, eu pego as crianças e fico uma semana, e nesse período que eu estiver com elas, eu já vou ter previamente feito 15 dias de isolamento e no período que estiver com elas a gente vai manter a quarentena. Quer dizer, um acordo muito legal, né? Porque a pessoa entende que não vai ter como mudar a sua vida, enfim, precisa trabalhar, mas entende que preserva essa sensação de segurança para os filhos na medida em que cuida para estar com eles, né? Quando consegue fazer o tempo da quarentena, do isolamento, né? Super bacana essa atitude, né? Esse é um projeto de casamento que, a meu ver, deu certo, mesmo separado. Por quê? Porque sobrou um diálogo, sobrou a possibilidade do respeito, né? Existe pai e mãe, não existe mais mulher
e homem, né? Marido e mulher. Porque isso é o complicado para a criança, né? Porque quando um casamento acaba de forma devastadora, onde não tem diálogo, onde só tem acusações, onde um quer provar que é melhor do que o outro, que ama mais ou que faz tudo mais certo, enfim, em que não é possível, né, ter um diálogo, o sofrido é para a criança, né? Porque para o cara a mulher vai ser ex-mulher, vai ser, né, uma aposta errada. Para a mulher, aquele cara vai ser um ex-marido, alguém que só se quer esquecer, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Então, para o filho, para sempre, ele é fruto desses dois, né? E desses dois que, se não consegue diálogo, são dois que se odeiam. E isso repercute para a criança, né? Eu pertenço, né, a um núcleo de guerra. E a criança muitas vezes vai para a casa do pai e aí fala alguma coisinha ruim da casa da mãe, chega na casa da mãe, fala alguma coisinha ruim da casa do pai. Por quê? Porque é leve e traz? Não, porque sabe que se odeiam e é como se não pudesse amar os dois. Aí uma hora tem que falar uma coisa para um, outra hora tem que falar uma outra coisa para outro. Então a criança vai internalizando que ela precisa disfarçar que aquelas duas pessoas concomitantemente são importantes para ela, né? Então, existem crianças, e eu fiquei pensando nessas crianças principalmente, existem crianças que vivem relações de pai e mãe, né? Ex-pai e ex-marido e ex-mulher, que a criança tem que achar que é ex-pai e ex-mãe, né? Não existe ex-pai e ex-mãe. Então, quando a mãe fala mal do pai ou quando o pai fala mal da mãe, o cara tá falando da ex-mulher, a mulher tá falando do ex-marido, mas a criança tá ouvindo falar é do pai e da mãe dela, né? E como fica isso agora, nesse momento de isolamento, nessas famílias que não têm a menor possibilidade de diálogo, né? E que fica num show acusatório, e essa criança tendo que, num ambiente, entender que ela não pode ir na casa do amigo, que ela não pode ir na praia, porque nesse momento as pessoas estão se cuidando para não pegar essa gripe, que é uma gripe séria. E na casa do outro, pode ser pai, pode ser a mãe, né? O diálogo é absoluto, os exemplos são absolutamente contrários a esse entendimento, né? Porque aí a pessoa entende que pode recebe amigo, vai passear, né? Leva as coisas de uma forma que não considera, né, o que é o isolamento, e para a criança fica absolutamente confuso. Você tem a idade que tiver, né? O que é isso? Como é que é isso? Que um pensa uma coisa, outro pensa outra. Eu não estou indo à escola porque a minha escola entende que é preciso o isolamento, mas na casa da minha mãe ou do meu pai isso não é feito, né? A criança se sente super vulnerável, né? A criança fica se sentindo absolutamente desprotegida, né? Por quê? Porque quando vai para a casa daquele que está fazendo a quarentena, ela se sente ameaça. E quando ela está na casa daquele que não está fazendo, é ela que está ameaçada. Então, a gente precisa pensar que mesmo quando um relacionamento acaba, se tem filhos, esse relacionamento tem que existir minimamente como possibilidade de diálogo, não a respeito dos interesses de cada um, mas como é que cada coisa está sendo vivida por essa criança. Então, vocês que têm a guarda compartilhada, se vocês não compartilham, né, da mesma forma de pensar a respeito do isolamento, é importante que decidam, né, com quem a criança vai ficar nesse tempo, ou se quer manter o contato, será que não pode então conceder a possibilidade de fazer o que tem que ser feito? Porque também não é justo com a outra parte, né? E eu queria terminar dizendo que fica muito claro que o isolamento, ele não é uma decisão pessoal, ele é uma decisão coletiva. Boa noite.